Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nesta segunda-feira, iniciando a nossa semana, dia 17. Hoje comemoramos o dia de Santo Inácio de Antioquia, um santo muito conhecido na nossa igreja. E vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meu celeiro e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos duas situações neste Evangelho. Uma real e a outra uma história que Jesus conta através de uma parábola para fazer a comparação que acontece com muitos de nós no nosso dia a dia. Mas no começo, então, aqui tem uma realidade, né, onde uma pessoa diz para Jesus dizer ao irmão dele para que reparta a herança. Aqui a gente já pode ver que esses dois irmãos já vêm de uma família meio encrencada, porque se eles já estão tendo dificuldade para repartir a herança, porque talvez não tiveram um bom princípio, não tiveram uma boa preparação, não tiveram uma boa educação, não tiveram assim um Deus dentro deles, não foi construído para que eles pudessem ter a paz de poder dividir os bens com harmonia. Então aqui a gente vê como que é difícil muitas vezes as famílias se dividindo, as famílias se destruindo por causa de bens materiais, por causa de herança. Às vezes a gente se depara, infelizmente, com famílias, com pessoas que vê muitas vezes os filhos brigarem entre si por causa de herança antes dos pais morrerem, antes dos pais partirem daqui. Eu tenho sempre o costume de dizer que a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos é aquilo que eles podem compartilhar com eles em vida, que é o amor, a união, o carinho, o cuidado que os filhos têm para com os pais, o cuidado que eles têm entre irmãos, o amor que tem, a união. Essa é a maior herança, porque os bens, de uma vez que uma família é bem formada, os bens eles não vão precisar brigar para querer um mais, outro menos. Não, eles vão saber na hora certa dividir em igual proporção. Então Jesus pega e relata esse evangelho, essa parábola, contando a história do homem rico, que tinha uma grande colheita e não tinha onde guardar, e aí vai. Isso é natural do ser humano, buscar em busca daquilo que não tem eternidade, não tem futuro, não tem durabilidade. Veja bem como que é as coisas. É justo cada um de nós lutar por uma economia. Você tem um dinheiro guardado, uma hora você precisa reformar uma casa, uma hora você quer trocar de carro, uma hora você quer fazer um passeio. Isso aí é natural, mas que isso seja bem usado e bem empregado, colocado no momento certo. Nós não podemos ter isso como Deus da nossa vida.
Nós não podemos apoiar a nossa vida em cima daquilo que nós temos. Por outro lado, muitas vezes, se as pessoas pegassem, em vez de ficar correndo atrás de tanta coisa supérflua, a Bíblia tem aproximadamente 35.500 versículos. Se cada dia uma pessoa lutasse para adquirir um versículo desse na vida dele, ele ia ter um longo prazo na sua vida até concluir o tesouro completo que é a palavra de Deus. Aí sim, aí é um tesouro, aí é algo que você vai adquirir para toda a vida. Porque isso aí vai fazer com que te encaminhe e te leva para junto de Deus. Mas as coisas que nós juntamos aqui na terra, vai ficar aqui. O dia que nós partirmos daqui, se fizermos as coisas boas, de acordo com o que agrada a Deus, nós temos um bom caminho a seguir. E se a gente for ruim, egoísta, ganancioso, vai ficar tudo por terra, o nosso destino será outro. Então, meus irmãos, que essas palavras que a gente tem como uma alavanca na nossa vida, na nossa fé, na nossa espiritualidade, que ela possa nos fortalecer cada vez mais e nos ensinar a administrar os nossos bens, tanto na parte material quanto na parte espiritual, porque muitas vezes a gente corre atrás do material e esquece do espiritual. E também não faz bem você correr tanto atrás do espiritual e está prejudicando muitas vezes a família, abandonando os filhos. Deus não quer isso aí. O Catecismo da Igreja Católica afirma que se a igreja está atrapalhando a sua vida matrimonial, afasta-se da igreja, acerta-se o seu matrimônio, a sua família, e você vai administrando aos poucos a sua vida religiosa. Isso aí é algo divino. Então, tudo na nossa vida precisa ser dosado. Tudo na nossa vida tem os seus momentos e cabe a cada instante a nossa participação. Então, que a gente vai aos poucos, no dia a dia, através das nossas homilias, das missas, das palestras que muitas vezes a gente vê pela televisão, um padre, uma pessoa estudada falando, que isso vai servindo de orientação para que nós caminhamos e busquemos o caminho certo, rumo à nossa santidade, para que um dia nós possamos também estar junto a Deus na sua eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.